próximo, senão a santidade e o caráter cristão. Procuraremos bem através de todas as pessoas e circunstâncias, de pensamento voltado para Jesus, hoje e sempre, André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro A Verdade Responde. Belíssima leitura, né? Fica aqui as 10 mensagens dentro desse papelzinho tão pequeno. Será que conseguimos exercer um deles? Né? É como se fossem os 10 mandamentos. E pensando nisso, nós vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, e humildemente, Senhor, nos apresentarmos a vós, aos benfeitores responsáveis por esta casa, a comunidade de Cristo, a irmã Filomena, agradecidos por a oportunidade de estarmos todos aqui para aprendermos um pouco mais sobre os ensinos de Jesus, dessa doutrina maravilhosa, que as palavras do nosso amigo Pedro caem no nosso coração, com objetivo abençoado, em nossa mente, com a reflexão necessária para o nosso pensar e para o nosso agir. Rogamos, Pai, pela tua permissão, para iniciarmos as atividades desta noite. Assim seja. Então, Pedro sempre um companheiro, né? Mais uma vez, de conversar conosco, não posso falar palestrante, porque fala, é palestra, nós vamos conversar. Né? Fique à vontade, a mensagem que o Pedro veio trazer para nós é a missão dos Espíritos, é isso? A missão dos Espíritos na Terra. Dos Espíritos na Terra. Espíritas. Vamos lá, vamos nos esforçar. A grande legado que a doutrina espírita traz para a gente, ou que a gente vem procurar no centro, né? A gente, é claro que a gente vem procurar também a nossa cura do nosso corpo, da nossa matéria, né? Mas o mais importante que tudo isso é o conhecimento que a gente vem buscar aqui. O conhecimento faz com que a gente se liberte de muitos outros males, de muitas outras chagas que a gente tem, que não ferem o nosso corpo carnal, mas ferem o nosso espírito. E o conhecimento, através do conhecimento, a gente acaba melhorando esse lado, sanando essa dificuldade, aceitando muitas coisas, né? Então hoje a doutrina espírita, ela é um grande multiplicador de pessoas, de cristãos. Nós espíritas, nós temos alguns dos privilégios, né? De que aqui na nossa casa, né, a gente vem para aprender. É uma escola. O Kardec falava que o centro espírita ele tem que começar com uma escola, depois uma universidade, e depois a gente coloca em prática lá fora o que aqui aprendemos. Então, uma grande lição hoje do espiritismo ou do espírita é ganhar conhecimento e multiplicar isso lá para fora. Uma coisa interessante que ele coloca, né, que a doutrina espírita faz, que é a obrigação do espírita, é desmistificar as reencarnações. Hoje, se a gente perguntar para cada 100 pessoas aí fora se eles acreditam em reencarnações, ou vida após a morte, como é falar reencarnação, vamos falar vida após a morte, né? Com certeza 60% a 65% vão acreditar que existe vida após a morte. Agora, o fato de você voltar de novo em outro corpo
ainda, para muitos, ainda é um tabu. Para muitas pessoas ainda é um tabu. E as pessoas não conseguem entender que o que é, que o que é de carne é carne, como disse Cristo lá atrás, há 2000 anos, com Nicodemos. Nicodemos, que é carne, o que é espírito é espírito. Então, a gente precisa ainda começar a informar para que isso seja meio que desmistificado. Por quê? Porque só essa informação vai mudar muita coisa na cabeça de muitas pessoas. Quando o ser humano ele não tem fé na vida futura, ele não tem fé, né, na volta, numa outra oportunidade, ele acaba ficando descrente de muita coisa. Mas quando ele acredita piamente que a vida não acaba com essa roupagem, mas ela prossegue em espírito, e ela prossegue na vida espiritual, e depois você retorna com outro corpo, com uma outra experiência, com novas oportunidades, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E esse conhecimento nos é dado dentro da doutrina espírita. E a gente vai levar lá para fora, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, captar essa informação. Mas se de cada 10 a gente conseguir que um consiga entender isso, que é uma lógica perfeita, senão Deus não seria bom e justo, ou justo, e na sua justiça ele é bom, né? Aí acaba, a gente joga por terra muitas das nossas dores, das nossas aflições, porque você sabe, não, tudo bem, tá, eu perdi agora, mas eu sou um espírito imortal, eu vou voltar daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá, uma outra roupagem, vou ter uma nova oportunidade. Deus vai me dar uma nova oportunidade. Então, esse conhecimento, né, já nos liberta de muito sofrimento. Quando a gente tem isso dentro do nosso coração, arraigado, firme, alicerçado dentro do conhecimento lógico, né, isso traz para a gente uma certeza de que o meu sofrimento não vai ser eterno. Por isso que o Chico falava com tanta propriedade. Ó, o que é bom acaba, mas o que é ruim também acaba. A gente continua. Nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar evoluindo. Então, a grande finalidade também da doutrina espírita é mostrar esse lado que outras religiões ainda não conseguem mostrar. Muitas religiões, nós temos muitas religiões que são espiritualistas, né? Que são espiritualistas. Elas acreditam na vida após na vida após a morte, mas ainda não acreditam na volta, na reencarnação, na volta em outro corpo. E isso faz uma diferença imensa. Quando perguntaram ao Cristo, quando falaram do Cristo a palavra ressurreição, né, que você vai esperar um tempo lá, aí isso vai contra a ciência. Poxa, como é que o teu corpo vai ser diluído na terra? Como é que você pode botar no mesmo corpo daqui sei lá, 100, 200 anos? Olha os faraós aí que achavam que isso acontecia, estão aí mumificados até hoje, acham múmias até hoje. Eles devem ter voltado, sim, mas em outros corpos, né? E não nesse corpo. Então, a doutrina espírita, a missão do espírita também é divulgar esse conhecimento, que ainda é muito fechado. As pessoas vêm falar com a gente, mas falta o que para o espírita? Argumento, conhecimento, para fazer com que aquele indivíduo entenda as reencarnações, né? Porque se você tiver um bom argumento, né, você tem uma boa lógica, a pessoa vai entender. Se ele não entender no momento, mas ele vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E ele vai começar a pensar sobre o assunto, vai começar a pesquisar, vai começar a estudar, vai começar... E aí ele começa a entender que a vida, isso aqui é muito passageiro, é muito pequeno, né? É muito pequeno. Uma outra coisa que a gente precisa entender que a fé que é pautada dentro da doutrina espírita, que o espírita tem que dissolver isso lá para fora, expandir lá para fora,
que a nossa fé não é aquela fé cega, mas é aquela fé raciocinada. É aquela fé dentro da lógica. É uma fé que te dá, boa noite, é uma fé que te dá condições para que você supere um monte de dificuldades, um monte de problemas que você tenha no seu dia a dia. Né? Não é só, aí eu acredito que essa janela, ela abre até ali. Aí eu acredito, tudo bem, mas por que ela abre? Ela abre assim, assim, assado. Por que acontece isso? Por que aconteceu aquilo? A doutrina espírita, ela tem argumentos para tudo. Se nós não temos no momento ainda comprovado pela ciência, nós temos a lógica, a filosofia, que faz com que isso se multiplique e você fala assim, não, eu não vejo o vento, mas a folha está balançando. Ou seja, então existe vento. Ah, o vento não tem peso. Ah, tá. Você coloca ele no balão, ele tem peso. Você não vê o peso dele, mas ele tem. Então, contra fatos não existe argumento. E, às vezes, você não consegue, a ciência, tem coisas ainda que a ciência não consegue comprovar neste momento. Coisa que a ciência também não comprovava muitas coisas há 40 anos atrás. Né? Eu tenho certeza. Eu sou novo, eu tenho 20 anos, eu não posso falar isso para você. Mas o Luiz tem 60 anos. E na época do Luiz, se falasse para o Luiz, há 30 anos atrás, e aí pegava um celularzinho pequenininho, colocasse ali, e ia transmitir isso para todo mundo que está em casa, que não pôde vir aqui no centro hoje, ia ter a mesma condição de ouvir essa palestra que vocês estão ouvindo, de eu poder ter a oportunidade de transmitir não só para vocês encarnados aqui, mas para muita gente que está lá fora. Olha um aparelhinho tão pequeno. Se falasse isso há 20 anos atrás, alguém ia acreditar? Tem muitos amigos, eles assistindo, que eu já vi, tá? Ah, muito obrigado pela presença. Então, veja só a importância do conhecimento da doutrina espírita. E isso você tem que multiplicar lá fora. O espírita tem essa responsabilidade. Quando você se diz espírita, você chama para si essa responsabilidade. Não é que você vai ser perfeito, não é que você não pode errar. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós estamos a caminho da perfeição. Poxa, a gente tem quantas encarnações? Só umas 4.000, poucas. Pouquíssimas encarnações. Vamos ter mais umas 4, 5 mil aí na frente ainda para poder melhorar. E esperamos que ficamos aqui na Terra, porque olha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai voltar para o planeta ainda com mais problemas que o nosso. Então, veja a importância e a missão do espírita na Terra. Uma outra coisa que chama a atenção... Não, mas a Terra melhorando até que a gente quer ficar, né? Com certeza, mas vai melhorar, né? Agora, as mudanças dessa Terra, ela tem que começar com as nossas atitudes. Não adianta a gente esperar que o próximo mude. Olha, eu vou estudar, eu vou ensinar e você mude. Não. A mudança ela tem que ser feita dentro de mim. Começa por mim e aí eu começo a irradiar essa mudança perto de mim. As pessoas que convivem comigo. E essas pessoas vão começar a mudar também. Eu sempre falo que isso é a política do ganha-ganha. Eu ganho e você ganha, o outro ganha e todo mundo sai ganhando. O conhecimento é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a responsabilidade nossa de expandir isso é o que ele fala aqui. Ó. Nós temos a responsabilidade de promover a mudança em nós mesmos e a visão das outras religiões. Porque tem muitas religiões que ainda não conseguiram abrir a mente para muitas coisas. A nossa religião é melhor que todas? Não, claro que não. Todas são excelentes. Só que as pessoas ainda não conseguiram dar aquele passinho que mudar e entender melhor. A hora que a gente começar a compreender melhor, você vai mudar de lugar. Poxa, se eu sei que aqui eu estou, o meu entendimento, ela é para esse quadradinho aqui,
Enquanto eu não conseguir ter o entendimento para passar para esse outro quadrado, eu não vou passar. Eu vou ficar aqui como um aluno que fica na primeira, segunda série e vai passando devagarinho. Todas as religiões, elas servem para quê? Elas servem para começar a te educar, para você chegar lá na frente com um entendimento maior. E uma das nossas missões também, o Chico sempre falava, você não pode impor a sua ideia para ninguém, mas você pode expor a sua ideia. Olha a diferença. Eu não tenho que impor a minha ideia, mas eu tenho que expor a minha ideia. Quando eu vou expor o meu conhecimento, quando eu vou ensinar o meu conhecimento, e o outro tem a pré-disposição de aprender, fica muito mais fácil. A gente consegue hoje conversar com muitas pessoas de igual para igual, de diferentes religiões. Eu consigo conversar. E sem ter atrito de religião. Agora, tem pessoas que ainda você não consegue conversar, porque você vai ter atrito. Com essa pessoa, você tem que fazer o quê? Meu amigo, a sua é muito boa, continue com ela. Continue firme, fé, foco lá. Até ele conseguir fazer isso aqui. Você perdeu o debate com o pastor Jamil? Não. Ele foi embora. Ele foi embora. Estamos debatendo até hoje. Esses dias ele me convidou para ir na casa dele lá em Manaus, né? Ele está em Manaus. E ele ainda tem contato com ele, e ele me convidou para ir lá. E ele é um amigo muito querido meu, né? Um dia a gente começou um debate de religião, e aí ele falava. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Ele falou também, quer saber de uma coisa? Quer? Você está certo. Aí eu falei, não, Davi. Falei, você está certo. Ele falou, mas estou certo como? Está certo em falar que eu estou certo. Está certo em falar que eu estou certo. Não, estou brincando. Falei, não, você está certo em você for mais esperto que eu. Ou seja, você for mais humilde que eu. Eu ainda ia debater por mais 2 horas. Você não. Você viu que eu não consegui me mudar, eu também não consegui te mudar o que você fez. Você me aceitou. Então ele foi melhor que eu. Certo? Assim ele tem que ser. Kardec, ele fala assim, o movimento renovador com um papel fundamental no seio da humanidade, preencher os vazios de conhecimento da vida futura. É o que a gente está falando aqui. As religiões, eles batem na vida presente. E quando ele fala em vida futura, ele fala assim, olha, você vai ficar lá, né? Como dizia um amigo meu, o seu Gervásio, você vai ficar lá, em cima de uma nuvem, embaixo de uma árvore, tocando harpa, até chegar ao teu momento final. Nós não. Nós sabemos que a hora que eu desencarnar, eu vou acordar no plano espiritual e a minha vida vai continuar. E eu vou continuar aprendendo. E eu vou continuar evoluindo, mesmo do lado de lá. E eu vou ter uma outra oportunidade de voltar para cá melhorado, muito mais evoluído. Porque as pessoas pensam que no plano espiritual a gente não evolui. Engano, é lá que você evolui mais. Porque hoje nós temos o peso do nosso corpo. Pensa em você fazendo café. Né? Todo mundo sabe fazer café aqui ou não? Né? Todo mundo sabe fazer café, né? Pelo amor de Deus, né? Ou seja, você pega lá a água, mais ou menos. Você pega lá a água, você põe ela embaixo do recipiente, você põe o coador, você põe o café no coador, depois você põe uma água fervendo lá no café. Ó, vai anotando a receita aí, tá? A água não pode estar fervida, tá bom? A água não pode estar fervida. Aí você coloca lá, o que acontece? Passa, o café cai lá embaixo, mas o pó fica no meio. O nosso corpo é incentrável ao pó que fica no meio. Então, o nosso corpo, ele filtra muito. Quando os senhores vocês têm acesso a esse plano espiritual imenso, lindo, maravilhoso, conhecimento, têm acesso a pessoas que já desencarnaram,
Só que quando vocês voltam para esse corpo pesado, né? Quando o teu perispírito volta e encaixa de novo no teu corpo, o pó fica no meio. Então, poucas lembranças vocês recebem. Vocês ficam assim, ai, lembrei do fulano, parece que eu tive um sonho com o Beltrano. Ah, eu levantei tão feliz, tão mais em paz hoje. Ontem eu fui deitar muito assim, sentido, magoado. E hoje eu amanheci com uma paz, uma serenidade, legal, gostoso. Poxa, eu briguei com o Luiz a tarde toda, né? Tive quase que cheguei a vias de fato com o Luiz. Cheguei à noite e falei, pai, poxa vida, né? Poxa, eu fui ignorante lá com o Luiz, né? Não, não fui não. O Luiz foi ignorante comigo, né? O Luiz foi ignorante comigo, né? Perdoa ele, pai. Né? Ele não sabe o que faz. Né? Eu estou com razão. Mas tudo bem, né? Ele me ofendeu, mas amanhã eu pego ele. Aí você deita, dorme. Aí o Luiz deita, dorme lá de lá. Né? E a gente se encontra e fala, poxa, você me perdoa, você me desculpa, eu fui ignorante, eu fui mal. Ô Luiz, você me perdoa. Luiz, não, tudo bem, tranquilo, já passou. Aí ele vai para casa dele, eu vou para minha. Amanhã eu falo, poxa, parece que aquele peso, aquela coisa que está aqui dentro, sumiu. Aí eu encontro o Luiz no outro dia. Bom dia, porque ele é mais ignorante que eu. Bom dia, Luiz. Bom dia. Tá bom. E a vida continua, e a gente dá o primeiro passo, o segundo passo, e a gente vai continuando, né? Então, essa visão da vida futura, a gente tem que começar não é privilégio, isso não é privilégio, isso é responsabilidade do espírita. As pessoas pensam que mediunidade é privilégio, né? Belo um dia, né? Quem conheceu de vocês aqui, né? A dona Catita. Todo mundo conhece a dona Catita aqui? Mas é filha da dona Catita. Ah? Quem conheceu? Nossa, eu olhei e lembrei da dona Catita. Nossa Senhora. Juro, lembrei da dona Catita. O olhar da dona Catita. O olhar da dona Catita. Nossa Senhora. Depois eu vou te contar algumas passagens que eu tive da dona Catita. A dona Catita. Puta, até esqueci de falar. Onde eu estava? Mediunidade. Mediunidade. Uma vez a dona Catita falou assim, poxa, tem muitos médicos que acham que mediunidade é um privilégio, né? Aí ela falou assim, me engano, mediunidade é uma responsabilidade que você assume para o resto da sua vida, né? O resto da sua vida. Coitado do seu Haroldo. Por isso que ele falava assim, Catita, minha filha. Catita, minha filha. Era assim mesmo. Mostrar o homem, isso é o Kardec, mostrar o homem a absoluta necessidade de sua renovação interior. Gente, a gente vem para o centro para aprender e para ensinar, não é para renovar o outro. A gente quer mudar o filho, a gente quer mudar a mãe, nós queremos mudar o pai, nós queremos mudar o vizinho, nós queremos mudar o funcionário, nós queremos mudar o irmão, mas a gente quer mudar. A gente quer fazer essa mudança interior, né? A gente quer fazer essa mudança. Então, essa é uma responsabilidade nossa do espírita, quando ele tem o conhecimento que ele tem que mudar a si mesmo primeiro, e depois ele tem que mudar o outro. O outro é problema do outro. O outro é problema do outro. Você tem que auxiliar o outro, mas a mudança você tem que fazer em você mesmo. Eu não consigo mudar ninguém aqui dessa sala. Eu consigo fazer o quê? Passar informação, vocês adquirem aquela informação, processam a informação, vê se isso é bom para vocês, e cada um faz a sua mudança se quiser. Eu não consigo mudar ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. Isso aí foi o tema da nossa discussão na espiritualidade. Eu e você no sonho. Eu não consegui te convencer, eu pedi, eu quero voltar para o corpo, isso aqui não tem jeito de
Aí não tem jeito. Muito boa essa, né? Quando eu vinha fazer palestra, tinha o seu Haroldo estava aqui, hoje eu pego um livro, antigamente eu pegava o seu Haroldo. O seu Haroldo era meu bode expiatório. E falava, com o conhecimento, teremos a maior responsabilidade pelos nossos atos. E a preocupação em ajudar o nosso semelhante. Não estou falando que nós vamos ajudar. Ele fez bem. A preocupação. Você começa a ter a responsabilidade e aí você começa a entender que você tem que ajudar o semelhante. Então você começa a ficar preocupado com ele. Você começa já a ficar preocupado em fazer algo para o seu semelhante, em querer melhor para ele. Né? Quando você começa a se auto-renovar, isso é uma coisa que vem para você e você começa a mudar em você mesmo e você começa a se preocupar com o teu semelhante, começa a se colocar no lugar dele, você começa a ter empatia com ele. Não que você vai fazer, mas você já começa a ter a semente da preocupação, da dúvida. É colocar em você já o início do despertar da sua consciência cristã. Mas por que consciência cristã? Oxe, todo mundo tem a sua consciência. Só que a minha consciência dói quando? A minha consciência dói quando eu mato um passarinho lá para destruir, não diz muito. Eu brigo com o meu vizinho, minha consciência não dói. Agora, quando eu começo a evoluir e o que eu faço de errado começa a doer, porque o que é certo para mim pode não ser certo para a maioria, né? Para o cristão. Então a minha consciência não vai doer. Agora, quando você é cristão, quando você tem a consciência, você começa a pensar no próximo, quando você começa a se colocar no lugar do próximo, peraí, deixa eu sentar lá no lugar do Luiz e eu vou ficar aqui? Não. Peraí, tá doendo e embora, né? Aí eu começo a pensar, eu vou começar já a agir? Não, isso vai demorar bastante tempo ainda, né? Isso vai demorar bastante tempo. Vai demorar então 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações, até que eu comece a partir do conhecimento para a atitude. O seu Haroldo me ensinou muito sobre conhecimento e atitude. Ele falava, meu filho, conhecimento, a gente até tem, né? Mas a atitude, colocar em prática a ação, falta um pouco, né? Falta um pouco. Então, a gente até tem conhecimento. Eu sempre falo lá no centro, quando eu estou conversando lá na minha reunião de estudo, eu falo, gente, se eu colocasse 20% em prática do conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, se eu botasse em prática na minha vida, eu tenho até dó do Chico Xavier. Eu tenho até dó dele. Eu não coloco. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a prática. Então tá assim, ó. Não adianta. Estamos assim. Quer dizer, eu estou assim. Né? Então, o Chico estava assim. Né? Agora, a gente não viu. Mas alguém disse, já fomos piores. Oxe, pelo amor de Deus, como piores. Né? A reforma interior de cada um, fornecendo explicações aos porquês dos destinos pela razão e do conhecimento. Às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que a gente fala, puxa vida, pai, né? Pai, por que me abandonaste? Cristo falou isso. Pai, por que me abandonaste?
Eu sabia que ele não tinha abandonado ele. Mas ele também teve momentos também de dúvida, de dor. Ele é um ser humano. Tem horas que você fala assim, pai, a aprovação está muito grande para mim. Aí ele fala, não, filho, foi você que pediu. Foi você que pediu, né? Foi você que pediu. E aí você começa a ter fé e acreditar que realmente aquilo é bom para você. Que o pai é bom para você. Que não existe um mal, cadê a lousa? Que não existe um mal é o bem. Vou fazer que nesse hora falou para mim. Ó, não existe o mal. O mal é o bem mal interpretado em todas as situações. Então, não existe o mal. O mal é o bem interpretado em todas as situações. Aí você fala, poxa, pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter acontecido isso comigo. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu perdi minha esposa faz 2 meses e quase 3 meses, vai fazer 3 meses agora, dia 2. Brigamos aí contra um câncer, o câncer voltou e daí 8 dias eu perdi uma neta. Perdi uma neta, né? A esposa, a gente já estava cuidando dela, já fazia 1 mês e 20 dias em casa, já não tinha mais o que fazer, então a gente optou por um tratamento paliativo, um tratamento com amor, com carinho, dedicação. E a neta, um acidente assim, né? Um acidente com uma bexiga, né? E aí perdi a neta. E aí você fala, poxa, pai. Aí eu estava pensando no que aconteceu, aí eu falei, puxa, pai, então muito obrigado por você ter deixado ela ter vivido 7 anos comigo, de muito amor, de carinho, minha neta. Minha esposa viveu 37, 38 anos, eu não sei mais contar, por graças a Deus eu esqueci. Mas não foi 37 anos de uma união infeliz. E a neta foi 7 anos de muito amor, de muita dedicação, de muita intensidade. Aí hoje a gente começa a observar que ela viveu cada minuto dos 7 anos dela com muita intensidade. Aí nós vamos voltar aqui atrás. Eu até grifei, né? A gente precisa ter a razão e o conhecimento e a gratidão. A gratidão por esse conhecimento. Porque se não é esse conhecimento, você pira. Aí você fala assim, não, ela está comigo, eles estão comigo. Daqui a 30, 40 anos aí. Não. Eu estou com 20 anos, mais 60 anos eu quero encontrar com ela lá. 60 anos, mas eu vou encontrar, eu tenho certeza. Eu tenho essa certeza. E isso me conforta. Eu tenho essa certeza, isso me conforta. Às vezes vem alguém, me abraça e fala assim, poxa, fala dos meus sentimentos. Cara, eu estou agradecido, agradeço a Deus por ter deixado ela conviver comigo 37 anos e a outra 7 anos. 6 anos, 11 meses e 23 dias. Só tenho gratidão por isso. Né? Então a gente tem que ser grato. Perante a doutrina, zelar pela prevalecer os princípios básicos e não dar tanta importância à comunicação mediúnica. O espiritismo é eterno, as comunicações não. Hoje a gente tem muitas casas espíritas não dando valor à base doutrinária, né? A base do Kardec. Ah, mas o Kardec está ultrapassado. Ah, mas livro dos Espíritos? Não, eu já li 10 vezes. Já li 10 vezes o livro dos Espíritos.
Ah, já li o Evangelho? Não, você não sabe ler outra coisa, não. Você não sabe estudar outra coisa, não. Eu já estudei o livro dos Espíritos, acho que umas 15 vezes. E continuo estudando ele, todo dia eu vejo coisas novas. Porque quando você muda, quando existia uma lousa aqui, e aí a gente tinha uma escada. O seu Haroldo falava que era a escada do Jacó, eu falava que era a escada minha, a escada do Pedro. Né? Não, deixei. Era a escada do Jacó, eu falava assim, essa escadinha aqui é minha, você não mexe nessa escada não. Então, o que acontece? Quando você vai evoluindo, você vai começando a entender melhor a doutrina espírita. Você começa a entender melhor você. Eu me lembro como se fosse hoje, numa aula de ciências, isso quando eu era pequeno lá em Barbacena, a professora deu uma vela para cada aluno e falou, analise a vela e me fala o que ela tem. Na época, eu achei 5 coisas na vela. Eu falei que a vela era redonda, que a vela era de parafina, que a vela tinha um pavio no meio, né? E que ela tinha acho que 20 centímetros de diâmetro. Tinha um bendito de um CPF na aula, ele achou mais de 20, até a cor da vela ele colocou. Ó, ela começa, quando põe a fogo, ela começa com mais escuro, depois ela tem uma cor azulada, depois ela tem uma cor vermelha, ela não tem cheiro, ela é branca, ela é isso, ela é aquilo lá. O que é isso? Conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente vai subindo na escada do Jacó, do seu Haroldo, né? A gente vai subindo na escada lá e você vai começando a ver outras coisas. O livro dos Espíritos é a mesma coisa. Parábola. Olha, se você estudar uma parábola hoje aqui, daqui um ano, daqui um mês, você vai estudar essa parábola de novo, você vai ver que você vai entender ela totalmente diferente. E nem por isso, a primeira vez que você entendeu, estava errado. Porque não existe verdade absoluta. A verdade é relativa ao grau de conhecimento do indivíduo. O que pode ser verdade hoje, amanhã, ela não vai deixar de ser verdade. Não vai. Só que ela vai ser uma verdade melhorada. Já vai ser uma verdade melhorada. Já vai ter mais coisas para pôr nessa verdade. Né? Então, a gente tem que entender que a doutrina espírita, a gente não precisa dar muito atenção mais às comunicações mediúnicas, como era dado no nosso tempo. Hoje já são menos as comunicações. Por quê? Porque antigamente era necessário para que se conseguisse provar para as pessoas que existia a comunidade dos espíritos. Né? A vivência, a psicologia, a psicofonia. Né? Hoje, 90% dos nossos médicos são intuitivos. Vocês são todos intuitivos e não percebem. 90% de vocês, todos nós somos médicos, todos aqui, não tem nenhum que não seja médico. Um em maior grau, outros em menor grau. Só que a intuição está em todas em vocês, todos nós. É por isso que a gente fala assim, ó, a minha consciência falou comigo. Ah, tudo bem, foi a tua consciência mesmo. Né? Foi a tua consciência mesmo. Falou com você. Foi assim. A tua consciência mais 10. Agora tem um detalhe importante nisso, tá, gente? Quando a gente é intuitivo, deixa eu abrir um parênteses aí, sair fora um pouco daqui e falar um pouco sair fora desse assunto. Quando a gente tem as nossas intuições, a gente tem aqui do lado da gente, que a gente tem 3 anjinhos bons aqui e 3 anjinhos maus aqui. Já aumentou? Eu aprendi que era um mal e um bom. Agora, não, nós estamos no século XXI já, 2023. Nós estamos 3 em 3. Então, o que acontece? Esses aqui ficam aqui. Não faz, você vai levar pau. Não faz isso não. Olha lá, toma cuidado. Aí o de cá fala, claro, faz, não faz. Vai ser uma beleza, você vai sentir prazer, você vai ter um êxtase. Nossa, você
Você vai ter momentos de alegria, você vai ter momentos assim, você vai relaxar, você vai se divertir, você vai dar risada, os caras, rapaz, isso vai custar caro para você, essas risadas, essas divertimentos vai custar caro para você. Aí o outro fala, tal. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Pula isso daqui e fala assim, mas eu tenho um monte de encarnação para frente ainda, deixa eu me divertir um pouco agora. Só que aí, talvez, a gente pode vir não nas mesmas condições que a gente tem hoje, né? Um corpo perfeito, uma inteligência boa, um lugar maravilhoso para viver, né? A gente não pode não ter essa oportunidade, né? Vocês estão sabendo aí que o chupão está passando, né? Vocês estão sabendo que o chupão está passando aí, né? Você não está sabendo? O chupão está passando. O chupão está passando aí. Graça está perigoso. A Maria passa aqui negocinho. Então, imagina quanto ele não levou já. Né? O problema não é esse, o problema é você chegar lá e encontrar com os amigos. A gente, em vez de ficar aqui, nossa, você está aqui. Para a gente ter um processo, a gente tem a doutrina espírita, que também a gente já falou durante o bate-papo, né? Que o conceito da imortalidade da alma, né? Então, esse conceito, a gente tem que reafirmar ele todos os dias, porque isso que vai fazer com que a gente tenha fé, tenha paixão pela vida, tenha vontade de evoluir, tenha vontade de crescer, dá um impulso para que você melhore. Mas muitos de nós ficam na inércia e falam assim, como eu sou um espírito imortal, vou ter tempo muito tempo ainda para ver, vou deixar para a próxima, vou deixar para lá, numa outra oportunidade eu faço, numa outra oportunidade eu faço, numa outra oportunidade eu faço. Só que você às vezes pode não ter essa oportunidade. Esse que é o grande problema. Isso também a doutrina espírita te explica. Falava, filho, é o seguinte, cavalo arriado passa uma vez só na tua porta. Pode passar outro cavalo, mas não aquele. Aquele já foi. Se tu perdeu aquela oportunidade, já era. Oportunidade perdida. Você vai ter outra, com certeza. Porque o Pai é muito misericordioso. Ele é muito bom. Ele é muito justo, ele é muito correto. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Só que ele tem pressa? Não. Ele pune você também? Não. Então eu não vou ter a mesma oportunidade, então Deus vai me punir. Claro que não, ué. Ele vai te dar segundo as tuas obras. Exatamente segundo as tuas obras. A gente, eu tenho 2 filhos, né? E a gente fala mais sim do que não para os filhos. Mais sim do que não, mais sim do que não, mais sim do que não. Hoje a gente está vendo uma geração muito dependente. A gente está vendo uma geração muito frágil. A gente está vendo uma geração com muitos problemas. Por quê? Porque nós não demos limites para ele. Né? Aliás, sabe aquela frase que é do Ferreira, que ele fala assim, tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Acho que é Augusto Cury, né? Se eu não me engano. Eu acho que é dele não. Mas me parece que é de um cara lá da Índia, não sei, não lembro. Mas não é do Augusto, não. Eu não acho que não é do Augusto, não. É importante a mensagem. É importante a mensagem. Então, ele fala assim, isso é importantíssimo. Ou seja, as gerações a gente vai criando de acordo com a nossa vontade.
Qual que é o legado que a gente quer deixar? Qual é o legado que a gente quer deixar? Né? Não sei. Para terminar, né? É que eu gosto muito de rabiscar, né? Isso que é a observação. Você desconta que não tem a lousa, tudo no papel. Desconto do papel. Desconto do papel. Uma observação que eu fiz aqui. Isso aqui foi o restante eu tirei todo do Evangelho e dos Espíritos, né? E os comentários meus. Mas esse daqui é comentário meu, observação minha. Enquanto no planeta estiver diferentes níveis de evolução, muito diferentes do jeito que nós estamos agora, certo? Uma evolução moral, intelectual, como hoje está, o nosso trabalho ainda não estará terminado. Ou seja, o trabalho do cristão, do cristianismo, enquanto estiver essa desigualdade, não falo desigualdade de dinheiro, não. Isso não, isso é o de menos. Eu falo a desigualdade de evolução intelectual e moral. Enquanto estiver tão grande assim, o nosso trabalho ainda não vai estar fim. O trabalho do cristianismo ainda vai ter muito o que fazer na Terra para igualar isso, para equilibrar um pouco isso. Ah, vai estar 100% igualado? Não vai estar. Porque somos seres únicos, individuais, não existe dois Pedros, não existe dois Luís, não existe duas Dona Catita, não existe dois Salvador. Queira Deus que existissem tanto Dona Catitas e tanto Salvador, né? Mas não tem. Não existe. Somos únicos. Então, a gente, está um pouquinho maior que o outro, mas não pode estar muito assim, equilibrado. A gente tem que igualar para que essa desigualdade melhore, para que a gente possa ter empatia de se colocar no lugar do outro. Aí nós vamos voltar lá atrás no começo da palestra. Aí nós vamos começar a não pensar em ajudar o outro, mas nós vamos ajudar o outro. Não só em pensar. Nós vamos partir para a ação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão pelo trabalho, né? Porque para a gente vir aqui, a gente tem que trabalhar, estudar, aprender, ter uma nova visão, ter uma nova experiência. Isso é muito bom. Então, muito obrigado sou muito grato pela oportunidade que vocês me deram hoje de estar aqui com vocês. Uma boa noite para vocês. Mestre Jesus, obrigada pelo seu exemplo de amor, por ser para nós o nosso maior amigo, nosso maior companheiro, por acreditar em nós. Deus, Pai amado, obrigado por todas as oportunidades que tem nos proporcionado, Senhor. E obrigado aos benfeitores que sempre trabalham conosco nessa casa, os nossos mentores, no socorro, no amparo, no esclarecimento, no companheirismo. Pai, neste momento estamos nos preparando para a segunda parte da nossa atividade dessa noite,
que é o socorro através do passe. Permita, Senhor, que todos possam receber o lenitivo necessário para o refazimento das suas energias espirituais, físicas, mentais, perispirituais, enfim, no ser como um todo. Que os benfeitores queridos nos auxiliem e nos amparem neste momento. Com a tua permissão, Deus, iniciamos então o socorro através do passe. Assim Números 1, 2 e 3.
11:02.
Mestre amado e querido, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo nesta noite, por mais este momento, Senhor, que a cura através do passe chega a cada um de nós aqui presentes. Te agradecemos, Senhor, imensamente pelos ensinamentos compartilhados conosco, que nos são tão valiosos, que possamos levá-los, Senhor, cada palavra ouvida nesta noite, em nossos corações, em nossas mentes. E tê-la, Senhor, em nossa consciência, a cada passo que dermos, a cada palavra que dissermos, a cada ato, Senhor, a cada ação que fizermos, que seus ensinamentos possam estar contidos em cada momento de nossas vidas. Que possamos todos retornar aos nossos lares, carregando conosco essas vibrações de amor e paz. Abençoe e nos guie, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.